Chovia quando decidi que precisava recomeçar sozinha. Não era um recomeço dramático, nada de planos grandiosos ou grandes gestos. Simplesmente a compreensão silenciosa de que precisava estar longe de tudo que conhecia, de todos que ainda viam em mim apenas o rosto da tristeza. Eu era Helena, mas Helena não significava nada além de aquela viúva, aquela pobre mulher, aquela que perdeu o marido no acidente. Em uma pequena cidade, você não é uma pessoa. Você é uma história que as pessoas gostam de contar nos cafés da manhã. Tenho 52 anos. Não pareço. Pareço ter muito mais, com esse cansaço no rosto, esses olhos que esqueceram como brilhar de verdade. Vendi quase tudo que tinha para poder respirar em outro lugar. A aliança de ouro, presente de meu pai, foi a primeira coisa a ir. Depois vieram os móveis da sala, os pratos bonitos que nunca usei, as roupas que não traziam alegria. Cada coisa vendida era um fardo a menos, um pedaço de uma vida que não era mais minha. Quando vendi a casa onde meu marido viveu comigo durante 45 anos, onde ouvi o carro batendo naquela noite terrível, onde sentei sozinha ouvindo o silêncio absoluto do mundo desabando. Foi como tirar uma ferida que ainda não havia cicatrizado completamente. O dinheiro não foi muito. 45 anos de casamento e, no final, recebi apenas débitos e lembranças que doem. Era um domingo de maio, quando recebi as chaves do sítio. Pequeno, esquecido, abandonado por Deus e pelos homens. Fica a uns 40 quilômetros daquela cidade que eu queria deixar para trás, enfiado em uma estrada de terra que mais parece uma cicatriz na paisagem. Havia um casarão de 2 andares, cinzento pelo tempo das chuvas, com janelas como olhos vazios. E ao fundo, como um apêndice necessário, o estábulo de madeira envelhecida. "Você tem certeza?" perguntou o vendedor, homem de uns 60 anos que cheirava a cigarro e arrependimento. "Isso aqui é isolado demais para uma mulher só." Isolado era exatamente o que eu procurava. Os primeiros meses foram de silêncio puro. Acordava cedo, fechava as cortinas pesadas das janelas, tentava aprender a varrer um chão que não guardava memórias dolorosas. Comprei 2 cavalos, Benedito e Madalena, porque senti que precisava de algo vivo para conversar. Os cavalos não julgam. Os cavalos não perguntam como você está, com aquele tom de quem espera que você fingia estar bem. Minha rotina se tornou meu refúgio. De madrugada, eu caminhava até o estábulo para certificar-me de que os animais estavam bem alimentados e aquecidos. Era meu ritual silencioso, aquele momento antes do amanhecer, quando o mundo ainda dormia e ninguém podia me ver chorando entre o feno e a solidão. Naquela noite de terça-feira, quando a chuva caía tão forte que parecia querer derrubar o telhado, eu estava fazendo meu passeio habitual. Meu xale cinzento, puído pelo tempo, mal aquecia meu corpo ossudo. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas daquele cansaço que vem de quem carrega peso demais por muito tempo. Abri a porta do estábulo. Benedito relinchava, seu olhar morno pedindo atenção. Verifiquei a água, o feno, tudo no lugar, tudo como sempre. Foi quando a vi. Entre os fardos de feno, encolhida como um animal assustado, havia uma criança. Uma menina, não poderia ter mais de 8 anos, envolta em um cobertor marrom que mais parecia um trapo. Seu rosto estava coberto, apenas uma franja de cabelo louro escapando. Ela dormia, ou fingia dormir, com uma tranquilidade que não deveria existir em um lugar tão frio e estranho. Meu coração disparou. Pensei em chamá-la, em acordá-la com cuidado, mas meu corpo congelou. Uma menina, sozinha, dormindo no meu estábulo como se aquilo fosse o lugar mais natural do mundo. "Quem é você?" perguntei, minha voz rachada pelo desuso. Os olhos da criança se abriram devagar. Eram azuis, azuis como a profundidade de um poço, e me fitaram sem medo, sem surpresa sequer. "Meu pai disse que eu podia ficar aqui", respondeu ela, sua voz pequena, mas clara.
porque esta casa agora é sua. A frase não fazia sentido. Meu peito começou a apertar. Qual é o seu nome? Perguntei, me aproximando lentamente. Onde estão seus pais? A menina se moveu sob o cobertor, sentando-se com movimentos cuidadosos, como se tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Meu pai é o Sr. Marcelo Oliveira, disse ela com a naturalidade de quem apenas diz um fato. Ele pediu para eu ficar aqui com você. O ar parou em meus pulmões. Marcelo Oliveira. Naquele instante, toda a minha tentativa de paz, de recomeço, de isolamento terapêutico desabou como castelo de areia. A chuva lá fora rugiu como se reivindicasse algo que me pertencia. E eu, pobre, cansada, viúva Helena, finalmente entendi que o passado que fugi não tinha nenhuma intenção de me deixar em paz. O passado tinha voltado. E tinha o rosto de uma menina de 8 anos. Meus joelhos fraquejaram. Não caí. Ainda tinha alguma dignidade guardada em algum lugar esquecido do meu corpo. Mas senti aquela sensação de desmaio iminente, aquele formigamento nas extremidades que vem quando seu corpo recusa o que sua mente precisa processar. Marcelo Oliveira. Sentei-me no banquinho de madeira que guardava perto das manjedouras. Aquele que usava para ordenhar a vaca que já não tinha mais. A menina me observava com aquele olhar infantil, incapaz de compreender o terremoto que havia causado com apenas 3 palavras. Você conhece meu pai? Perguntou ela, sua cabeça pequena inclinada para um lado. Havia curiosidade genuína em sua voz, não malícia. Não, respondi, minha voz um sussurro. Não conheço seu pai. Ou melhor, conhecia, faz muito tempo. A verdade é que conhecer não é nem metade da história. Marcelo Oliveira. Aquele nome que jurara nunca mais pronunciar, nunca mais permitir que ocupasse espaço em minha mente. Aquele nome que estava amarrado, com correntes pesadas, no fundo do poço mais profundo de minhas memórias. Ele foi responsável pela morte de meu marido, não de forma intencional. Deus não é tão clemente quanto permitir intenção em desastres. Foi um acidente de trânsito 8 anos atrás, em uma noite de chuva não muito diferente desta. Meu marido Roberto estava voltando do trabalho. Marcelo Oliveira estava indo para casa depois de uma festa em um bar. Conforme os policiais descobriram depois, ele havia bebido mais do que deveria. Roberto e Marcelo se encontraram em um cruzamento à noite. O carro de Marcelo não respeitou a preferência. Simplesmente não parou. Meu marido nunca teve chance. O impacto foi tão violento que os bombeiros precisaram de ferramentas especiais para retirá-lo de dentro do carro. Quando o fizeram, já era tarde demais. Fui ao hospital e identifiquei um corpo que não reconhecia mais. O julgamento foi uma farsa. Marcelo tinha dinheiro. Não era rico, mas tinha o suficiente para contratar um bom advogado. E advogados bons ganham casos impossíveis. Ele foi condenado a 2 anos e meio em regime semiaberto. Cumpriu 18 meses antes de conseguir uma redução por bom comportamento. Saiu da prisão como se nada houvesse acontecido, como se a vida de um homem de 52 anos fosse o preço justo de uma noite de negligência. Enquanto isso, eu perdi tudo que tinha. Qual é seu nome? Perguntei à menina, tentando manter a voz firme. Sofia, respondeu ela. Sofia Oliveira. Tenho 8 anos e completarei 9 em dezembro. Sofia. Um nome bonito. Um nome que não merecia pertencer à filha daquele homem. Sofia, querida, disse eu, respirando fundo, você não pode ficar aqui. Isso não é um lugar adequado para uma criança. Seu pai cometeu um erro ao trazê-la para um lugar tão isolado. Mas enquanto pronunciava essas palavras, uma pergunta silenciosa gritava dentro de mim. Por quê? Por que aquele homem mandaria a filha, a sua própria filha, justamente para mim? Para a mulher viúva, para a mulher que o odiava, para a mulher que tinha todo o direito do mundo de odiar. Sofia se levantou e notei que ela carregava uma pequena mala cinzenta,
do tamanho de um brinquedo de criança. Suas roupas eram limpas, bem cuidadas. Não havia marcas de negligência. Não parecia uma criança fugida ou abandonada. Parecia uma criança que havia sido cuidadosamente posicionada em meu estábulo, como uma peça em um jogo que eu não entendia. Meu pai disse que você é uma pessoa boa, disse Sofia, seus olhos azuis me estudando com uma seriedade que era perturbadora em alguém tão jovem. Ele disse que você entenderia, que você saberia o que fazer. O que fazer? Repeti estranhamente calma, como se uma parte de mim já soubesse que aquela pergunta teria uma resposta que mudaria tudo. Sofia, o que seu pai quer que eu faça? Ela inclinou a cabeça novamente naquele gesto que começava a reconhecer como um hábito dela. Ele disse para eu contar para você o segredo, respondeu a menina. Ele disse que você precisava saber por que me enviou para cá, que apenas você entenderia de verdade. Meu estômago se apertou. Qual é o segredo, Sofia? A chuva rugiu lá fora, como se o próprio céu quisesse me poupar do que viria a seguir. A menina respirou fundo, respiração de alguém que havia sido instruída a fazer algo difícil. E suas palavras saíram como se fossem ensaiadas, mas também sinceras. Meu pai está morrendo, disse ela. Os médicos disseram que ele tem apenas alguns meses, talvez menos. E ele não tem ninguém para cuidar de mim quando ele não estiver mais aqui. Sofia pausou, seus olhos começando a brilhar com lágrimas infantis que ela tentava conter. Meu pai disse que você o odiava, que você tinha todo o direito de o odiar, que aquilo que aconteceu com seu marido foi culpa dele e que nada poderia consertar aquilo. Mas ele disse também, sua voz diminuiu para um sussurro, que você era uma boa pessoa, que mesmo depois de tudo, você era alguém que sabia o que era perder alguém que amava. Senti como se alguém tivesse extraído o ar da sala. Sofia, seu pai não pode me deixar com você assim. Isto não é legal, não é certo. Ele sabe, respondeu a menina com aquela calma assustadora. Por isso eu estou aqui agora, para que você pudesse me conhecer antes, para que quando chegar a hora, você já soubesse quem sou eu, para que não fosse apenas um nome em um papel de juiz. Meu corpo inteiro começou a tremer. Marcelo Oliveira não estava apenas pedindo que eu perdoasse o passado. Estava pedindo que eu o substituísse, que eu cuidasse de sua filha após sua morte, que eu criasse a criança de um homem que havia tirado meu marido de mim. Ele estava pedindo o impossível. E a pior parte era que enquanto eu olhava para Sofia, para seu rosto pequeno, seus olhos cheios de esperança infantil, sua bravura em estar sozinha em um estábulo frio, eu não sabia se conseguiria recusar. Passei a madrugada inteira acordada, sentada na cozinha da minha casa, com uma xícara de chá frio entre as mãos. Sofia dormia no quarto de hóspedes, aquele que nunca usei, aquele que era apenas um cômodo vazio, esperando um fantasma que nunca chegaria. Não liguei para ninguém. Não chamei a polícia, não telefonei para os serviços de proteção à criança. Parte de mim sabia que deveria fazer essas coisas. A parte racional, responsável, que ainda acreditava em lei e ordem e procedimentos corretos. Mas a outra parte, a parte que havia aprendido a sobreviver através do silêncio, a outra parte apenas esperava. Esperar se tornou minha especialidade ao longo dos anos. Peguei papel e caneta, coisas que não tinha usado para escrever nada além de listas de compras há muitos anos. Meu intuito era escrever uma carta a Marcelo, algo que exigisse respostas, que o confrontasse, que expressasse toda a raiva que eu havia guardado por tanto tempo. Mas as palavras não vinham, apenas perguntas. Por quê? Como você ousa? Você acha que posso simplesmente aceitar a filha de um homem que destruiu minha vida? E Sofia? O que ela fará quando entender a verdade? Lembrei-me do dia do enterro, de como Marcelo não compareceu. Naturalmente estava na prisão preventiva, esperando pela audiência. Mas sua mãe foi. Parada distante, de preto,
com aquele olhar vazio de quem não sabe como lidar com o próprio filho ser responsável por uma morte. Nunca a havia visto depois daquilo. Nunca havia perguntado o que aconteceu com a vida de Marcelo Oliveira após sua liberação. Havia feito o oposto. Ativamente evitei notícias sobre ele, boatos, qualquer coisa que trouxesse seu nome à tona. Conhecer os detalhes de sua vida feliz, se é que tinha uma, teria sido demais para meu coração quebrado. E agora ele estava morrendo. A ironia era tão pesada que quase era cômica. O homem que havia roubado meu futuro agora tinha seu próprio futuro sendo roubado. Justiça do universo? Ou apenas a crueldade aleatória da existência? Às 5 da manhã, não suportei mais ficar sozinha com meus pensamentos. Vesti meu casaco, aquele de lã marrom que havia pertencido ao meu marido, aquele que ainda cheirava levemente a ele apesar dos 8 anos, e saí para caminhar pela propriedade. A chuva havia parado. O mundo estava molhado, brilhante, renovado de uma forma que eu não conseguia ser. Caminhei até o portão da frente, aquele que dava para a estrada de terra. Havia um envelope preso no ferro da porta, protegido por um saco plástico. Meu nome estava escrito nele em letra cursiva, aquela escrita de quem foi educado, de quem aprendeu a escrever com cuidado. Com as mãos tremendo, abri o envelope. Cara Helena, não sei como começar esta carta. Há 8 anos que penso em como começá-la, e nunca encontrei as palavras certas. Talvez porque não existam palavras certas para o que cometi. Talvez porque qualquer coisa que eu diga parecerá pequena demais, insuficiente demais, leviana demais. Sou Marcelo Oliveira. Você não quer me conhecer. Você tem todo o direito de não me conhecer. Mas preciso que você saiba que a morte do seu marido, Roberto, eu descobri depois, foi o ponto de viragem da minha vida. Não estou dizendo isso para despertar sua compaixão. Estou dizendo porque é verdade. Eu era um bêbado irresponsável. Ainda sou um homem fraco. Mas não sou o mesmo homem que desceu aquele cruzamento completamente embriagado, ouvindo música alta, pensando que era imortal. A prisão foi uma bênção disfarçada. Eu não sabia disso na época. Pensei que era a pior coisa que poderia me acontecer. Mas nos primeiros meses, sozinho em uma cela, comecei a entender o que havia feito. Não compreendeu apenas pelos números. Uma morte, uma viúva, uma vida destruída. Compreendi quando fechei os olhos e consegui ver o rosto de sua esposa naquele carro. Consegui imaginar o medo que você sentiu quando o hospital a chamou. Quando sai da prisão, pensei em vir até você. Pensei em pedir perdão pessoalmente. Meu terapeuta... Sim, comecei a fazer terapia porque estava quebrado demais para consertar sozinho. Disse que eu tinha o direito de tentar a redenção. Mas depois comecei a compreender algo. O seu direito de nunca me perdoar era maior que o meu direito de pedir perdão. Passei anos tentando ser uma pessoa melhor. Conheci a mãe da Sofia 3 anos depois de sair da prisão. Não foi um grande amor, foi um encontro casual em um bar. Sim, ainda ia a bares, ainda lutava com a bebida. E ela estava grávida quando nos separamos amigavelmente. Ela nunca me pediu que ficasse. Eu ofereci apoio financeiro. Sofia nasceu e cresceu sem conhecer realmente seu pai. Eu a visitava nos fins de semana. Tentava ser presente, mas estava sempre atrasado, sempre distante, sempre com aquele peso que carregava. Há 3 meses, recebi um diagnóstico de câncer pancreático. Os médicos foram honestos. Isso é uma sentença de morte. Tenho entre 8 e 14 meses. Talvez mais se eu tiver sorte, mas a sorte e eu nunca fomos amigos. E então, pensei em Sofia. Minha ex-companheira se casou novamente. Tem uma vida nova. Ela não disse isso em palavras, mas eu senti. Ela não quer que Sofia seja um lembrete de um tempo que deseja esquecer. Sofia é inteligente demais, observadora demais, para não notar o ressentimento. Já vejo isso acontecendo. Pensei em colocar Sofia em um orfanato. Depois pensei em pedir para minha mãe cuidar dela.
Mas minha mãe tem 75 anos e seus próprios problemas. Pensei em encontrar uma família que a adotasse, mas Sofia não é um bebê. Sofia tem memória. Sofia sentiria o abandono. E então, por acaso, descobri que você havia comprado o sítio na região. Um colega mencionou. Eu não sabia o seu sobrenome agora, mas o nome Helena me fez voltar àquele acidente. Aquele nome que eu havia tentado esquecer. E compreendi algo estranhamente claro. A única pessoa que realmente me entendia, a única pessoa que havia sentido o verdadeiro peso do que eu havia feito, era você. Não estou pedindo que você perdoe Marcelo Oliveira, o homem que bebia demais e não respeitava as regras da estrada. Você não tem obrigação de perdoar, mas estou pedindo que você considere Sofia, uma criança inocente que não pediu para nascer da culpa de seu pai, uma criança que merecia mais do que a indiferença de sua mãe ou o remorso de seu progenitor. Sofia está no seu sítio porque você é a única pessoa viva que eu confio completamente. Não porque saiba que você é boa, embora eu acredite que é, mas porque você conhece o peso real das coisas. Você sabe o que é perder. Você sabe o que é sobreviver quando não quer mais. E talvez, apenas talvez, você possa ensinar a Sofia como viver com perdas que não são culpa sua. Porque todos nós temos essas perdas. Todas as crianças têm. Há R$150 mil em uma conta bancária em nome de Sofia. É tudo o que tenho de valor. Não é muito, mas é o suficiente para sua criação até a maioridade. Há documentos legais. Sofia pode ficar com você legalmente, caso os serviços sociais questionem. Avisei a sua mãe que ela iria passar um tempo com uma tia em São Paulo. Mentira simples, fácil de acreditar. Você pode recusar. Pode ligar para a polícia agora mesmo. Pode enviar Sofia para um orfanato e nunca mais pensar em nós. Ou você pode deixar que esta menina pequena e quebrada, porque ela está quebrada também, Helena, embora você ainda não tenha visto. Você pode deixar que ela fique. Você pode ser o tipo de pessoa que transforma uma tragédia em redenção. Não por mim. Nunca por mim, mas por Sofia. E talvez, eventualmente, por você mesma. Com a esperança de que você seja melhor do que a vida já lhe exigiu, Marcelo Oliveira. Deixei a carta cair das minhas mãos. Meu corpo inteiro estava tremendo. Não de raiva, embora houvesse raiva ali também, mas de algo muito mais complicado, de compaixão involuntária, de reconhecimento, de uma conexão perversa que eu não queria sentir. Porque ele tinha razão. Em tudo, eu entendia o peso das coisas. E eu estava cansada de estar sozinha. Queimei a carta. Não porque quisesse apagar as palavras. Aquelas palavras já estavam gravadas em meu coração com ferro quente. Queimei porque precisava fazer algo com as mãos, porque precisava de uma ação, qualquer ação, que transformasse as palavras em cinzas. Fiz isso na cozinha, segurando a folha sobre a chama da vela até que as letras desaparecessem em fumaça laranja. A fumaça cheirava a papel queimado e a finais de histórias. Assisti enquanto Marcelo desaparecia, palavra por palavra, frase por frase. Mas ele não desapareceu, é claro. Está sempre ali, nos lugares que você quer que ele esteja longe. Roberto tinha 61 anos quando morreu. Casamos quando eu tinha 27 e ele tinha 32. Não foi aquele tipo de casamento de contos de fadas. Não havia música celestial tocando quando nos beijamos no altar. Havia simplesmente a compreensão tranquila de que algumas pessoas se encaixam. Como duas peças de um quebra-cabeça que não são perfeitas, mas que funcionam juntas. Roberto era contador. Homem de números, de precisão, de uma ternura que apenas mostrava quando pensava que ninguém estava olhando. Ele deixava bilhetes para mim na geladeira. Pequenas mensagens como "Você escolheu bem aquele tempero para o frango" ou "Seu riso é melhor que café". Coisas simples. Coisas que pareciam triviais quando ele estava vivo. Agora eram relíquias que eu guardava apenas em minha memória.
Tínhamos planejado viajar para o sul após sua aposentadoria. Ele dizia que queria ver o mar, aquele mar gelado do sul do Brasil, aquele que não é tão bonito quanto o das praias turísticas, mas que é honesto em sua beleza rústica. Guardávamos dinheiro em uma conta separada. Já tínhamos as passagens marcadas para 2 anos depois. Marcelo Oliveira atravessou um cruzamento com pressa. E naquele instante, todas as passagens, todos os planos, todos os bilhetes na geladeira se tornaram cinzas muito parecidas com aquelas que agora pairavam em minha cozinha. Fiz chá enquanto o sol nascia. Meu corpo se movia no piloto automático. Aquela capacidade que adquirimos quando o coração está destruído demais para permitir que a mente tenha voz. Água fervendo, chá na xícara, mel, uma pitada de limão, as mesmas coisas que Roberto gostava de beber. Sofia acordou ao cheiro do chá. Ela desceu as escadas lentamente, como alguém que não tinha certeza se era bem-vinda. Sua camisola infantil era rosa clara, estampada com girassóis. Seus cabelos loiros ainda estavam despenteados do sono. Naquele momento, antes de qualquer palavra ser dita, ela era apenas uma criança. Qualquer criança, uma criança que não era responsável pelos erros de seu pai. "Bom dia", disse eu, oferecendo-lhe a xícara de chá que havia preparado. Desta vez, fiz com leite em vez de água quente pura. "Bom dia", respondeu Sofia, seu tom cuidadoso, como se ainda estivesse sendo testada. Você quer que eu fique?" A pergunta era simples demais para as implicações que carregava. Puxei uma cadeira para ela perto da mesa da cozinha. A cadeira era pequena demais. Era de meu tempo de criança, algo que havia trazido do antigo sítio por razões que não entendia naquele momento. Agora compreendia. O universo tinha planejado tudo isso há muito tempo, talvez. Ou talvez fosse apenas coincidência. Nunca consegui saber a diferença entre os dois. "Seu pai, ele deixou uma carta", disse eu, escolhendo cada palavra com cuidado, como se estivesse caminhando sobre vidro. "Nela, ele explica por que o enviou até aqui." Sofia respirou fundo. Era o tipo de respiração de alguém que estava prestes a guardar um segredo pesado. "Ele disse que ele está morrendo?" perguntou ela, sua voz pequena, mas sem nenhuma surpresa nela. Aquela criança já conhecia a morte. Já havia vivido com ela por tempo suficiente para reconhecê-la quando ela se aproximava. "Sim", respondei. Não havia razão de mentir. "Minha mãe começou a sair mais depois que ele me disse", continuou Sofia, olhando para seu chá. "Ela dizia que era porque estava se redescobrindo. Mas eu ouvi quando ela falava com o namorado dela. Ela disse que não queria herdar um fardo emocional quando meu pai morresse." As palavras desta criança de 8 anos carregavam mais sabedoria do que a maioria dos adultos possuía. "Seu pai te mandou para mim", expliquei, "porque achou que eu poderia cuidar de você." "Você pode?", perguntou Sofia, seus olhos azuis me fitando com uma intensidade que era assustadora. Eu não sabia, honestamente não sabia. Tudo o que eu tinha era um coração quebrado, uma vida desperdiçada em isolamento, e agora uma criança que era tecnicamente responsabilidade legal de um homem que estava desaparecendo. "Sim", disse eu, e menti para ela naquele momento. Mas era a mentira mais importante que poderia dizer. "Sim, eu posso cuidar de você", Sofia sorriu. Era um sorriso pequeno, cauteloso, como se ela estivesse testando se era seguro sorrir. Aquela menina tinha aprendido que felicidade era um luxo que precisava ser validado antes de ser sentido. Passei os próximos dias ligando para pessoas que podia ligar, não para as autoridades. Não ainda. Primeiro, precisa de informações. Precisa de compreender melhor a situação legal. Liguei para um advogado em uma cidade vizinha, mantendo os detalhes vagos. Perguntei, hipoteticamente, o que aconteceria se uma criança fosse deixada aos cuidados de alguém através de uma vontade que havia sido devidamente registrada.
Com documentação adequada e consentimento do guardião legal atual, é viável, explicou o advogado. Mas, para ser completamente legal, seria necessário haver um processo de custódia através dos tribunais. Não pode ser apenas um ato privado. Pedi o nome de um juiz que pudesse ajudar com tal situação. Durante todo esse tempo, Sofia se instalava em minha casa como se sempre houvesse pertencido ali. Ela era uma criança quieta, demais quieta talvez. Ajudava com as tarefas domésticas sem ser pedida. Comia o que era oferecido sem reclamações. Dormia cedo, acordava cedo. Não havia demanda, não havia drama infantil, não havia as pequenas rebeliões que você espera das crianças. Havia apenas aceitação. Uma noite, enquanto ajudava a alimentar os cavalos, ela perguntou: "Você odiava meu pai?" Eu estava despejando aveia na manjedoura de Benedito. A pergunta me fez congelar. Sim, respondi, porque honestidade era algo que aquela criança merecia. Eu odiava. Ainda odeio em alguns momentos. Odiava porque ele tirou algo de mim que era importante. Seu marido, disse Sofia, não como pergunta, mas como confirmação. Sim, meu marido. Sofia ficou silenciosa por um longo tempo. Depois, ela colocou sua pequena mão na minha, uma mão que era quase a metade do tamanho da minha. Meu pai disse que você perdeu alguém, disse ela. Ele disse que era por isso que você entenderia como é quando alguém é levado de você. Os olhos dela eram sérios demais para uma criança. Havia já uma compreensão ali de que algumas pessoas carregam perdas que não são as suas. Seu pai também perdeu alguém? Perguntei. Ele perdeu a si mesmo, respondeu Sofia. Quando ele bate o carro com seu carro. A precisão daquela análise infantil me partiu. Naquele momento, sob a luz morna do estábulo, entre o cheiro de feno e cavalos e aquela solidão que havia me confortado por tanto tempo, eu comecei a compreender. Compreendi que Marcelo Oliveira não tinha enviado sua filha para mim como um presente. Havia enviado como uma ponte. Uma forma de conectar dois pedaços de um mundo quebrado e ver se eles poderiam formar algo novo juntos. E compreendi também que talvez, apenas talvez, eu havia estado esperando por isso a vida toda, sem saber. Talvez o isolamento não era o que eu procurava. Talvez era apenas o que eu achava que merecia. 2 semanas. Foram apenas 2 semanas desde que Sofia chegou e minha casa deixou de ser um mausoléu. Isso era perturbador, de uma forma que não conseguia articular completamente. Os móveis continuavam os mesmos, as paredes continuavam cinzentas, o chão continuava frio. Mas havia agora som. Havia passos pequenos nas escadas. Havia a voz dela chamando meu nome. Não Helena, mas tia, dito de forma que quase parecia natural. Havia pela primeira vez em 8 anos a sensação de que aquele lugar era habitado por mais de um fantasma. Uma manhã, Sofia encontrou a caixa. Eu guardava embaixo da cama do quarto de casal, aquele quarto que durmo com o lado de Roberto ainda intocado, como se ele apenas tivesse saído para trabalhar e fosse voltar em algumas horas. A caixa continha coisas. As cartas que ele escrevia quando estava em viagens de trabalho, antes de celulares tornarem cartas obsoletas, a aliança de casamento que ele usava, as fotografias de nosso casamento, aquela blusa que ele mais gostava que eu usasse. Coisas que não deveria permitir que existissem, porque coisas conservam dor de uma forma que as pessoas não conseguem. Sofia emergiu de dentro do quarto, segurando uma fotografia. "É você?" perguntou ela, apontando para a jovem mulher na foto. Aquela mulher que era eu aos 27 anos, radiante em um vestido branco, de braço dado com um homem que sorria como se acabasse de ganhar a vida inteira. "Sim", respondi. "Você era bonita", disse Sofia com aquela brutalidade inocente das crianças. "Você não sorri mais assim." Tirei a fotografia de suas mãos com mais delicadeza do que pretendia. "Não tenho razão para sorrir assim agora", disse. "Você tem", respondeu Sofia. "Você tem eu."
Coloquei a fotografia de volta na caixa, mas a verdade em suas palavras permaneceu pesada como chumbo. Aquela noite fiz algo que não havia feito em 8 anos. Tirei o lado de Roberto da cama. Não joguei seus objetos fora. Ainda não estava pronta para tanto. Mas mudei a posição do colchão, reorganizei os lençóis, deixei claro que aquele espaço não era mais um santuário de uma saudade que não cicatrizava. Foi um gesto pequeno, mas foram os gestos pequenos que construíram a vida que eu estava tentando viver agora. Sofia começou a explorar meu sítio. Ela descobriu a pequena biblioteca no 2º andar, livros que havia herdado de minha mãe, volumes antigos sobre histórias de fadas e poesia clássica. Seus olhos brilharam quando viu. Aquela menina tinha fome de histórias, de mundos imaginários, de qualquer coisa que a desviasse da realidade que havia deixado para trás. "Você pode ler para mim?", pediu ela, segurando um exemplar gasto de O Pequeno Príncipe. Então passamos as tardes assim. Eu sentada em uma poltrona esfarrapada, Sofia aninhada contra meu lado, e as palavras fluindo entre nós como um rio que reconectava 2 margens que haviam estado separadas por muito tempo. Começamos a criar rotinas. De manhã, Sofia ajudava a alimentar os cavalos. Seus pequenos braços mal conseguiam carregar o balde de aveia, mas ela insistia. Havia determinação naquela criança. O tipo de determinação que vem de quem precisa provar que é útil para ser amado. De tarde, trabalhávamos na horta. Havia uma pequena plantação que havia deixado definhar quando cheguei aqui, esperando que alguém a revitalizasse. Sofia e eu plantamos tomates, alface, cenoura. Ela perguntava sobre cada planta, sobre como cresciam, sobre quando poderíamos comer. "As coisas levam tempo para crescer", explicava eu, enquanto colocava sementes na terra. "Assim como as pessoas?", perguntou Sofia. "Assim como as pessoas", concordei. Um dia recebemos uma visita, batidas na porta frontal no meio da tarde. Eu não esperava ninguém, e meu coração disparou com o medo de que fosse alguém da lei, vindo questionar por que eu estava vivendo com uma criança que não era legalmente minha. Era uma mulher. Mulher de uns 50 anos, cabelos castanhos presos em um coque, com aqueles traços que você vê em crianças da mesma família. Ela olhou para mim com uma mistura de medo e esperança que reconheci imediatamente. "Helena?", perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu sou Beatriz, sou a mãe de Marcelo." Eu não sabia se deveria fechar a porta em seu rosto ou convidá-la a entrar. "Ele ligou para mim", continuou Beatriz, "e pediu que eu visse como você e Sofia estavam. Ele está no hospital agora. Os médicos dizem que não tem muito tempo." O ar na minha garganta ficou pesado. "Quanto tempo?", perguntei. "Semanas", respondeu ela. "Talvez menos. O câncer está progredindo mais rápido que o esperado." Sofia desceu as escadas. Ela havia estado lendo no quarto. Quando viu Beatriz, seu corpo se enrijeceu. "Vovó?", disse ela, mas não com felicidade, com medo, com aquela compreensão que as crianças têm quando sabem que algo importante está chegando ao fim. "Sofia, querida", disse Beatriz, estendendo os braços. A menina correu para ela, mas foi um abraço rápido, sem calor real. Quando se afastou, Sofia voltou para perto de mim, como se precisasse de confirmação de que aquele lugar, aqui, comigo, era onde ela pertencia. Beatriz e eu nos sentamos na sala de estar, enquanto Sofia voltava lentamente para o quarto, relutante em deixar-nos sozinhas. "Ele fala sobre você", disse Beatriz, sua voz cansada. "Todo dia. Sobre como você é uma boa pessoa, como ele arruinou sua vida, como ele está tentando consertar, mesmo sabendo que não pode realmente consertar nada." "Eu não sou uma boa pessoa", respondeu eu. "Eu sou apenas alguém que perdeu tanto que ganhar é assustador." "Marcelo disse que você diria algo assim", respondeu Beatriz. "Ele disse que você compreenderia que redenção não é sobre merecer.
É sobre tentar, mesmo quando nada merece ser tentado. Ela folheou uma bolsa que havia trazido e colocou envelopes na minha mesa. São as procurações legais para Sofia, explicou. Estão devidamente assinadas por um juiz. Sofia é oficialmente sua filha legal, pelo menos até que ele morra. Depois terá que ser regularizado através dos tribunais. Mas isso é formalidade. Ninguém vai contestar. Olhei para os papéis como se fossem escrituras de propriedade de um país que eu nunca conheci. Por que ele faz isso? Perguntei. Por que ele se importa tanto em consertar algo que não pode ser consertado? Beatriz respirou fundo e vi nos seus olhos que ela havia carregado a resposta durante muito tempo. Por quê? Disse ela. Meu filho passou 8 anos em prisão e liberdade condicional, compreendendo que a pior punição não é perder sua liberdade. É viver sabendo que você destruiu alguém mais completamente do que foi destruído. Roberto tinha uma vida. Você tinha um futuro com ele. Marcelo tirou tudo isso. Ele pagou pela lei, respondi, minha voz amargada. Sim, concordou Beatriz. E pela lei ele cumpriu sua sentença. Mas pela ética, pela consciência, pela humanidade, Marcelo compreendeu que passaria o resto de sua vida pagando e aceitou, não porque quisesse ser um mártir, mas porque compreendeu que era o mínimo que podia fazer. Ela se levantou para partir. Sofia é uma boa menina, disse Beatriz antes de ir embora. Ela é forte como você. Marcelo via isso. Ele viu que vocês duas poderiam se curar uma à outra se tivessem a coragem de tentar. Depois que ela partiu, Sofia veio para mim. Meu pai vai morrer? Perguntou ela, aquela compreensão assustadora novamente em seus olhos. Sim, respondi. Não havia razão de mentir. Provavelmente sim. Você vai me deixar depois? A pergunta era simples, mas o medo por trás dela era oceânico. Peguei a mão pequena de Sofia nas minhas. Não, disse eu, não vou te deixar. Você é minha agora, e eu sou sua, independentemente de tudo mais. Sofia enterrou seu rosto no meu peito e eu a segurei enquanto chovia lá fora, enquanto o mundo continuava sua rotação indiferente, enquanto a morte se aproximava em um quarto de hospital de uma cidade que não nos importava. Naquele momento, cercada pelo calor de uma criança que havia aprendido a amar, percebi algo importante. A redenção não vinha de Marcelo Oliveira. Vinha de Sofia. Vinha de mim finalmente aceitando que não era forte o suficiente para estar sozinha. Vinha de 2 pessoas quebradas, em um sítio esquecido, aprendendo que podiam se reparar uma à outra. Marcelo pediu para me ver. A mensagem chegou através de Beatriz, que ligou em uma manhã quando Sofia estava na escola. Sim, eu havia a matriculado na escola local, porque uma criança precisa de mais do que uma viúva solitária para ser criada adequadamente. A mensagem era simples. Ele queria conversar comigo, pessoalmente, antes de... Aquelas 2 palavras carregavam um peso que nenhuma frase completa conseguiria. Você não precisa ir, disse Sofia quando contei a ela. Nós estávamos fazendo lição de casa na cozinha, ela resolvendo problemas de matemática com aquela concentração séria que ela aplicava a tudo. Se você não quiser, você não precisa. Eu sei, respondi. E era verdade. Ninguém tinha o poder de me forçar a visitar o homem que havia destruído minha vida. Ninguém a não ser eu mesma. Você quer ir? Perguntou Sofia, seus olhos me estudando com aquela profundidade que ainda me assustava em alguém tão jovem. Não, respondi honestamente. Mas acho que preciso. O hospital ficava a 1 hora de carro daqui. Uma instituição cinzenta, aquele tipo de edifício que parecia absorver a dor em vez de curá-la. Caminhei pelos corredores, seguindo as instruções que Beatriz havia me dado, passando por portas que levavam a vidas interrompidas, histórias que terminavam antes de chegarem ao final. Marcelo estava em um quarto individual no 3º andar. Quando abri a porta, quase não o reconheci. O homem na cama não era o que eu havia imaginado em todos esses anos de ódio. Não era um vilão.
Era apenas um homem que havia sido consumido pelo próprio corpo. Pele cinzenta como pergaminho, ossos que protuberavam sob o tecido hospitalar, um tubo saindo de seu nariz como uma vida artificial, como se o próprio corpo se recusasse a mantê-lo vivo sem assistência. Seus olhos se abriram quando entrei. Helena, disse ele, sua voz um sussurro rouco, aquele tipo de sussurro que vem de um corpo que está se recusando a funcionar. Você veio. Você pediu. Respondi, permanecendo de pé junto à porta. Não havia cadeira confortável em que eu pudesse me sentar. Ninguém esperava que os visitantes ficassem muito tempo em um quarto desses. Sim, concordou ele. Eu pedi. Não sabia se você viria. Ficamos em silêncio por um momento. O silêncio hospitalar é diferente de qualquer outro silêncio. É preenchido pelo som de máquinas, mantendo pessoas vivas contra a vontade de Deus, pelo som de pessoas morrendo em outros quartos, pelo som de um mundo que continua indiferente. Sofia está bem? Perguntou Marcelo. Sim, respondei. Ela está na escola. Está aprendendo, está segura. Você a ama. A pergunta foi direta demais, honesta demais para o contexto do perdão que eu não havia oferecido. Sim, disse eu. E quando pronunciei aquelas palavras, compreendi que eram verdadeiras. Em algum momento, durante aquelas 2 semanas, Sofia havia deixado de ser a filha daquele homem e havia se tornado minha. Eu a amo. Marcelo respirou fundo. Aquele tipo de respiração que parecia custar toda a energia que ele tinha. Eu a amava também, disse ele. Mas eu a amava da forma errada. Eu a amava do jeito que os homens fracos amam as coisas, com medo e distância. Você vai amá-la da forma certa. Não fale como se estivesse morrendo, disse eu, embora ambos soubéssemos que era exatamente o que estava acontecendo. Por que não? Perguntou Marcelo, seu olhar fraco, mas fixo no meu. Estou morrendo. Não há razão para fingir que não estou. Não para você, Helena. Você merecia a verdade. Sempre mereceu, e eu nunca lhe dei. Ele pausou para respirar, e pude ver como cada respiração era uma luta. Eu queria vir até você quando sai da prisão, continuou. Queria pedir desculpas pessoalmente, mas meu terapeuta disse que não era sobre mim, que meu perdão não era o que você precisava, que você precisava apenas de tempo, de estar longe, de esquecer. Eu nunca esqueci, disse eu. Como você esperava que eu esquecesse? Não esperava, respondeu Marcelo, mas esperava que você pudesse perdoar, não porque eu merecesse, mas porque você é o tipo de pessoa que fica quebrada sob o peso de guardar raiva, e eu não queria que você quebrasse ainda mais por causa de mim. Aproximei-me da cama, mas não peguei em sua mão. Ainda não estava pronta para aquele nível de paz. Você sabe o que mais dói? Perguntei. Não é o fato de que você matou Roberto. É o fato de que você teve todos esses anos. Você teve 8 anos para viver uma vida, para tentar se redimir, para tentar ser melhor. Roberto não teve. Roberto teve apenas aquele momento antes do carro bater. Eu sei, disse Marcelo, as lágrimas escorrendo lentamente pelo seu rosto. Acredite, Helena, eu sei, porque cada dia durante esses 8 anos eu acordei pensando nisso. Cada noite deitei-me sabendo que Roberto não tinha um amanhecer para acordar. Eu carregava aquilo comigo como uma corrente. E mesmo agora, sabendo que estou morrendo, não é suficiente. Minha morte nunca será suficiente para pagar o que tirei de você. Eu estava tremendo agora. Todo o ódio que havia guardado com tanto cuidado, por tanto tempo, estava começando a virar algo diferente. Algo que parecia perigosamente próximo da compaixão. Por que você mandou Sofia para mim? Perguntei, minha voz pequena. Por que você não pediu para sua mãe cuidar dela? Por que você não a colocou em uma instituição onde ela pudesse ter uma vida normal? Porque Sofia não merecia viver uma vida normal, respondeu Marcelo. Ela merecia viver uma vida honesta. E a única forma de fazer isso era deixá-la com alguém que conhecesse a verdade sobre quem era seu pai.
E a única pessoa que eu conhecia que era forte o suficiente para carregar aquela verdade era você. Ele respirou de novo, cada respiração uma batalha. E por quê? Continuou. Quando descobri que você havia comprado aquele sítio, soube que era um sinal. Não acredito em Deus, Helena, mas acredito em acaso. E alguns acasos são tão improváveis que parecem planejados. Você estar lá em um lugar isolado, precisando de algo para viver isso parecia planejado, cósmico. Você não pode viver uma vida baseada em acaso, respondi. Você não pode construir o futuro de uma criança em coincidências. Não, não pode, concordou Marcelo. Mas você pode construir com esperança. E eu tinha esperança de que duas pessoas que o universo estava destruindo poderiam talvez encontrar uma forma de se salvarem uma à outra. Eu me senti na cadeira então. Não porque desejasse estar perto dele, mas porque minhas pernas não conseguiam mais me manter em pé. Há documentos, disse Marcelo, sua voz ficando ainda mais fraca. Um advogado tem eles, sobre tudo, sobre como eu passei esses 8 anos em terapia, sobre como reconheci meus erros, sobre como pedi desculpas formalmente nos autos do tribunal. Coisa que ninguém soube, porque aconteceu através de documentos legais que foram selados. Tudo está lá, Helena. Se você alguma vez quiser mostrar a Sofia quem era seu pai real, não apenas o homem que a deixou, mas também o homem que tentou ser melhor, está tudo lá. Ficamos em silêncio por um longo tempo depois disso. Eu olhava para um homem que havia odiado com toda a força que meu corpo conseguia gerar. E agora, vendo-o morrer, vendo o remorso gravado em cada linha do seu rosto enrugado, eu compreendi algo que nenhum terapista poderia ter me ensinado. O ódio é um presente que você oferece a si mesmo enquanto espera que magoe o outro. Você a ama? Perguntei, minha voz pequena. Realmente ama Sofia? Mais que a qualquer coisa que amei na minha vida inteira, respondeu Marcelo. O que é doloroso, porque significa que estou deixando para trás a única coisa que importa. Mas pelo menos estou deixando-a com alguém que a ama da forma certa. Fiquei ali até que ele adormecesse. Aquele sono medicado que os mantinha confortáveis enquanto o corpo desistia. Fiquei ali, olhando para o rosto de um homem que havia destruído minha vida. E compreendi que ele também havia destruído a si mesmo. Quando saí do hospital, fiz algo que nunca pensei que faria. Liguei para Sofia. Como foi? Perguntou ela, sua voz cuidadosa ao telefone. Foi importante, respondi. Sofia, seu pai. Ele é uma pessoa complicada. Ele fez coisas ruins, muito ruins. Mas ele também tentou ser melhor. E isso importa também. Você ainda o ama? Perguntou Sofia. Não, respondi honestamente. Mas acho que compreendo um pouco melhor por que você existe e por que você merece ser amada, independentemente de quem era seu pai. Quando cheguei em casa, Sofia me abraçou na porta. Aquele abraço que era tudo. Aceitação, forgiveness, redenção, através dos olhos de uma criança que não tinha a culpa de nada. Naquele momento, soube que Marcelo havia acertado em uma coisa. 2 pessoas quebradas podiam se salvar uma à outra. Não porque merecêssemos, mas porque tínhamos a oportunidade. Marcelo morreu em uma terça-feira à noite. Beatriz ligou para mim às 11h30 da noite. Sua voz controlada daquela forma que as pessoas adotam quando estão segurando todo um universo de emoção e não querem que ninguém veja a rachadura. Ele se foi, disse ela simplesmente. Ele estava dormindo. Acho que foi pacífico. Eu estava na cama quando recebi a ligação, lendo um livro infantil que Sofia havia deixado na minha cabeceira. O Pequeno Príncipe. Naturalmente, aquele livro que ela carregava como se fosse uma bíblia de esperança. Desliguei o livro e fiquei ali, esperando sentir algo grande. Esperava raiva, ou talvez alívio, ou talvez aquela sensação fria de justiça completa. O que senti foi apenas cansaço. Como está Sofia? Perguntou Beatriz. Dormindo, respondi.
Vou contar para ela de manhã, quando for melhor. Sim, concordou Beatriz. De manhã é melhor. Desliguei o telefone e fiquei acordada pelo resto da noite. Não cheguei a sair da cama. Simplesmente permaneci ali, olhando para o teto, ouvindo a chuva bater nas janelas, tentando compreender como a morte de um homem que odiava podia ainda assim doer. Roberto morreu em um instante. Um momento ele estava dirigindo para casa. O próximo, ele estava em lugar nenhum. Não houve aviso, não houve tempo para despedidas, não houve a chance de dizer as coisas que você sempre pensa que dirá, mas nunca diz enquanto a pessoa está viva. Marcelo teve tempo, meses de tempo, e mesmo com todo aquele tempo, ainda parecia que havia coisas não ditas, finais não conclusos, perdas que não podiam ser compensadas. Sofia acordou cedo, como sempre fazia. 6:30 da manhã, quando o primeiro raio de sol começava a penetrar as cortinas. Ela veio procurar por mim na cozinha, onde eu estava fazendo café, fingindo que aquela manhã era como qualquer outra manhã. Bom dia, disse Sofia, sua voz ainda rouca de sono. Bom dia, querida, respondi. Coloquei a xícara de leite na frente dela. Ela ainda não era velha o suficiente para café de verdade e me sentei ao seu lado. Sofia, eu preciso contar uma coisa para você. Comecei. Uma coisa triste. Seu corpo ficou rígido. Aquela criança conhecia a forma como as notícias ruins começavam. Seu pai morreu na noite passada, disse eu tão gentilmente quanto conseguia. Enquanto dormia. Não deu trabalho. Não doeu. Ele apenas partiu. Sofia não chorou. Simplesmente ficou ali, segurando a xícara de leite entre as mãos pequenas, olhando para a bebida como se tivesse as respostas que ela procurava. Você tem certeza? Perguntou ela. Aquela literalidade infantil que às vezes era quase cômica em sua seriedade. Sim, respondi. Sua avó ligou para me contar. Ele sofreu? Perguntou Sofia. Não, os médicos cuidaram para que ele não sofresse. Sofia respirou fundo e colocou a xícara na mesa. Então ela se levantou e veio para perto de mim, enterrando seu rosto no meu colo. Não havia lágrimas, não ainda. Havia apenas aquela aceitação silenciosa de mais uma perda em uma vida que já havia conhecido tantas. Você vai ficar? Perguntou ela, sua voz muffled contra meu peito. Sim, respondi. Eu vou ficar. Os próximos dias foram um borrão de arranjos. Beatriz cuidou da maioria das coisas, o funeral, a documentação legal, toda a burocracia que cerca a morte. Eu cuidei de Sofia. Nós plantamos flores no jardim, nós lemos histórias. Nós fizemos as coisas que você faz quando está segurando alguém enquanto o mundo deles muda de forma irreversível. Eu não fui ao funeral. Não porque não quisesse, mas porque soube, de forma imediata e intensa, que ir seria incorreto. Aquele espaço era para as pessoas que Marcelo havia amado sem destruir, para as pessoas que poderiam chorar sem aquela camada de culpa complicada. Então, Sofia e eu ficamos em casa, e eu a deixei escolher como passaríamos aquele dia. Ela escolheu sair para caminhar pela propriedade. Nós andamos até ao pomar nos fundos, aquele que eu havia plantado quando cheguei aqui, esperando que os frutos viessem em alguns anos. As árvores tinham crescido, ainda jovens demais para ter dado fruto, mas vivas, crescendo, cheias de potencial. Meu pai nunca viu essas árvores, observou Sofia, olhando para as fileiras pequenas. Não, concordei. Mas ele sabia que você as plantou, continuou Sofia. Ele disse que você plantava coisas esperando pelo futuro, mesmo que seu coração tivesse desistido de acreditar em um. Peguei a mão dela. Seu pai era um homem complicado, disse eu, mas ele amava você. E ele sabia que precisava colocar você em um lugar onde o futuro pudesse crescer como essas árvores. Você acha que ele está em paz agora? Perguntou Sofia. Era a pergunta que eu havia tentado não fazer a mim mesma desde a ligação de Beatriz. Sim,
respondi, e quando pronunciei a palavra, soube que era verdade. Acho que sim. Acho que finalmente está em paz. Uma semana depois, um advogado apareceu na minha porta. Ele era um homem de uns 55 anos, com óculos e um terno que parecia ser da cor do cinzento absoluto. Carregava uma pasta de couro que havia visto dias melhores. Senhora Helena, disse ele estendendo a mão. Meu nome é Dr. Fernandes. Sou o advogado de Marcelo Oliveira. Ele deixou alguns documentos para você e para Sofia. Entramos na sala de estar, e Sofia apareceu no topo das escadas, observando com aquela seriedade que havia se tornado sua marca registrada. Sofia, querida, por que você não sobe para o seu quarto? Sugeri, mas o advogado levantou a mão. Na verdade, disse ele, há coisas aqui que ela precisa ouvir. Coisas que Marcelo especificamente pediu que fossem compartilhadas enquanto ela estava presente. Sofia desceu as escadas lentamente e se sentou ao meu lado. O advogado abriu sua pasta e começou. Marcelo deixou um testamento, começou. A maior parte da sua propriedade, que não é muito, devo ser honesto, vai para Sofia. Há aproximadamente R$150 mil em uma conta de poupança para ela, como já deve saber. Há também uma casa pequena em São Paulo que ele possuía que será transferida para o seu nome quando você completar 18 anos, Sofia. Sofia piscou, surpresa. Mas há mais, continuou o advogado. Há cartas. Marcelo me pediu para entregar uma agora e outras nas datas específicas. Seu 9º aniversário, sua formatura no colégio, quando você completa 18 anos. Cada uma delas contém mensagens dele, coisas que ele queria que você soubesse em certos pontos da sua vida. Ele colocou um envelope lacrado nas mãos de Sofia. Esta é para quando você tem 8 anos, disse ele, que é agora. A próxima será entregue por mim ou pelo meu sucessor na data do seu 9º aniversário. Sofia olhou para o envelope como se fosse um artefato antigo. Você quer ler agora? Perguntei. Sofia assentiu. Abri o envelope delicadamente. Sofia estava tremendo ligeiramente e comecei a ler as palavras de um homem que estava escrevendo para uma filha que ele sabia que não veria crescer. Minha querida Sofia, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais lá para dizer essas coisas pessoalmente. Peço desculpas por isso. Não é justo com você. Você tem 8 anos agora. Provavelmente não entende completamente por que eu precisava te deixar com Helena. Um dia você entenderá que era para te dar uma chance, para te dar uma vida melhor do que eu poderia oferecer. Seu pai cometeu erros, grandes erros. Erros que nunca poderei consertar completamente. Mas, Sofia, você precisa compreender uma coisa. Você não é responsável pelos erros de seu pai. Você nunca é responsável. Você é apenas você. Uma menina doce, inteligente, forte. E você merece ser amada por quem é, não pelo que seu pai fez ou deixou de fazer. Helena é uma mulher boa. Melhor que eu jamais fui. Ela vai cuidar de você. E um dia, quando você ficar mais velha, você pode até perdoar seu pai. Ou talvez não. Ambas as coisas são válidas. Mas quero que você saiba que cada dia que tive a chance de te amar, eu o fiz. Mesmo que não soubesse como fazer direito. Com todo o amor que um homem quebrado pode dar, seu pai, Marcelo. Quando terminei de ler, Sofia estava chorando. Não aquele tipo de choro ruidoso e dramático das crianças. Era aquele tipo silencioso de choro, aquele que vem quando o coração entende algo que a mente ainda está processando. O advogado saiu algumas horas depois, deixando os documentos legais todos finalizados. Sofia era oficialmente minha filha. A papelada estava completa. Não havia mais dúvidas, nenhuma incerteza legal, nenhuma possibilidade de que alguém viria reclamá-la. Aquela noite, Sofia dormiu no meu quarto. Não tinha necessidade. O medo que a havia assombrado havia se dissolvido. Mas ela pediu, e eu consenti. Nós deitamos lado a lado, e ela segurou a carta de Marcelo como se fosse um tesouro. Ele me amava?
Perguntou Sofia no escuro. Sim, respondi. Não da forma que teria sido ideal, mas sim, ele amava você. E você? Você me ama? Eu coloquei minha mão sobre a dela, sobre a carta que seu pai havia escrito para ela. Mais que a qualquer coisa neste mundo, disse eu. Mais que pensava ser possível amar. Sofia, você é minha razão agora. Você é porque eu acordo de manhã. Você é porque aquelas árvores no pomar importam. Você é porque eu plantei flores, sabendo que nunca as veria completamente florescidas quando cheguei aqui. Sofia adormeceu com a mão na minha. E eu permaneci acordada, segurando minha filha, porque ela era minha filha agora, completamente, sem qualificação. E reconhecendo que o universo havia conspirando para nos colocar naquela cama juntas havia todo esse tempo. Marcelo Oliveira estava morto. Mas de sua morte, Helena e Sofia estavam começando a viver. 2 anos depois. Sofia tem 10 anos agora, quase 11. Seu cabelo louro cresceu. Ela o mantém comprido agora, penteado com cuidado todas as manhãs, um ritual que ela escolheu fazer sozinha. Seu rosto perdeu aquela qualidade assustadora de criança velha demais e evoluiu para algo diferente. Uma menina que ainda acredita em coisas, mas que entende a peso delas. Os pomar floresceu. Aquilo que eu plantei 3 anos atrás, na esperança de um futuro que nem sabia se existiria, agora está carregado de frutos. Maçãs vermelhas, peras, até 1 ou 2 abacateiros que ainda estão descobrindo como crescer adequadamente. Sofia e eu colhemos juntas no final de cada verão, e ela insiste em separar as melhores frutas para nossa venda em um pequeno mercado na cidade vizinha. Você acha que vovó Beatriz gostaria desses? Perguntou ela no último fim de semana, segurando uma maçã particularmente perfeita. Beatriz vem nos visitar a cada 15 dias agora. No começo, eu havia imaginado que seria estranho. Aquela mulher que era mãe do homem que odiava. Mas o tempo é um Deus misericordioso em algumas formas. Beatriz amava Sofia de forma descomplicada, e Sofia havia aprendido a amá-la sem culpa. Nós 3 nos tornamos uma família de um tipo que nenhuma de nós havia planejado, mas que funcionava. Ela vai adorar. Respondi para Sofia, colocando a maçã em uma cesta que estava enchendo rapidamente. Meu corpo envelheceu menos do que eu esperava nesses 2 anos. Quando Sofia chegou, eu tinha 52 anos, mas parecia ter 70. Agora, aos 54, pareço ter apenas 60. É o que vem de ter uma razão para sair da cama de manhã. É o que vem de ser amada. Recebi uma carta de um advogado há alguns meses. Roberto tinha uma apólice de seguro de vida que ninguém sabia. Uma antiga que ele havia feito quando casamos, esquecida em uma gaveta, nunca atualizada nos seus registros porque ele não esperava morrer. O seguro havia vencido há tempo, é claro, mas havia uma pequena soma que havia sido acumulada. Nada extraordinário, mas suficiente. Suficiente para fazer pequenas reformas na casa. Suficiente para garantir que Sofia tivesse uma educação adequada. Suficiente para tirar aquela sensação de estar apenas sobrevivendo. Parecia como se Roberto finalmente conseguisse dar para mim aquela viagem que nunca fizemos. Sofia descobriu um diário de Marcelo em algumas caixas que Beatriz trouxe. Não um diário no sentido tradicional, mas anotações, reflexões que ele havia escrito durante aqueles 8 anos na prisão e nos anos que se seguiram. Ele havia escrito sobre sua raiva consigo mesmo, sobre a reabilitação, sobre como aprender a viver com a culpa sem deixar que a culpa vivesse através dele. Uma entrada em particular foi marcada por Sofia. Hoje compreendi que o arrependimento não é uma emoção, é uma ação. Todos os dias eu escolho ser melhor do que fui ontem. Todos os dias eu reconheço o que tirei e tento de forma impossível colocar de volta. Talvez eu nunca consiga. Talvez o universo não permita tais reparações. Mas enquanto tiver vida, tentarei. Ele tentou realmente, disse Sofia, mostrando-me aquela entrada. Sim,
concordei. Ele tentou muito. Você acha que ele conseguiu? Perguntou ela. Levei tempo para responder aquela pergunta. Acho que ele se tornou melhor, disse eu finalmente. E ao fazer você deixá-lo comigo, ao confiar que eu poderia cuidar de você, acho que isso foi a coisa mais importante que ele fez em sua vida inteira. Então, sim, de uma forma que importa, ele conseguiu. Sofia é uma garota resiliente. Ela tem amigos na escola, participa de competições de matemática porque consegue números de forma que a maioria das crianças não consegue. Ela lê vorazmente, ela ri, e isso é importante, porque duas pessoas quebradas aprendem a rir juntas quando a escolha é a única outra opção. Mas ela também entende que a vida não é um final de conto de fadas. Entende que as pessoas que amamos morrem. Entende que o amor às vezes é complicado e doloroso e feito de arrependimentos que não podem ser completamente consertados. Ela é uma criança sábia. E temo pelos anos que virão, pelos momentos em que ela vai questionar por que seu pai a deixou, por que sua mãe a rejeitou, porque ela era uma criança que ninguém sabia como amar corretamente. Mas vou estar aqui quando aqueles questionamentos vierem. E vou tentar ter as palavras certas, mesmo que não existam palavras certas. Um dia, Sofia pediu para visitar o túmulo de Marcelo. Eu não sabia se era pronto para isso, mas aprendi com Sofia que às vezes os filhos sabem coisas sobre si mesmos que os pais não conseguem saber. Então levei-a. O cemitério era aquele tipo deprimente de lugar que todos os cemitérios são. Silencioso, ordenado, cheio de histórias que ninguém mais lembra. Marcelo estava em uma seção simples, com uma lápide de granito cinzento. Marcelo Oliveira, 1965-2024. Pai, filho, homem que tentou. Você pediu aquele epitáfio? Perguntei para Beatriz quando o vi. Ele deixou instruções, respondeu ela. Ele queria que as pessoas soubessem que ele tentou, que era tudo o que poderia fazer. Sofia colocou as flores que havia trazido, girassóis, porque havia descoberto que eles eram os favoritos de Marcelo, na frente da lápide. Oi, pai, disse ela, sua voz pequena, mas clara no silêncio do cemitério. Eu só queria dizer, obrigada por me deixar com Helena. Você fez a coisa certa e espero que você esteja em paz agora. Ela ficou ali por um momento, em silêncio, dizendo adeus a alguém que nunca conheceu completamente. E eu permaneci atrás dela, com minha mão em seu ombro, oferecendo o peso da minha presença. Quando voltamos para o carro, Sofia perguntou, você acha que ele sabia que você me amaria antes mesmo de me deixar com você? Sim, disse eu. Acho que ele sabia. Acho que foi por isso que ele fez isso. Porque acreditava que duas pessoas que o universo havia quebrado poderiam se encontrar e se repararem uma à outra. Funciona assim? Perguntou Sofia. Às vezes, respondi. Nem sempre, mas às vezes sim. Hoje é um domingo. Sofia está na varanda, lendo. Eu estou na cozinha, preparando sopa. Aquela sopa que Roberto me ensinou a fazer, aquela que ele adorava, aquela que agora é parte da nossa tradição de fim de semana. O cheiro preenche a casa, aquele aroma de caldo de osso e legumes que significa conforto. As árvores do pomar podem ser vistas da janela da cozinha. Elas estão carregadas de frutos, esperançosas, vivas. Eu sou uma mulher que começou em isolamento, que pensava que a solidão era o que merecia, que havia enterrado seu coração junto com o marido. Agora sou uma mulher que tem uma filha que a chama para o jantar, que me pede ajuda com temas de casa, que me deixa penteá-la antes de ir dormir. Sou uma mulher que foi quebrada por alguém que depois tentou, de forma imperfeita, complicada, mas real, consertar aquilo que havia quebrado. Sou uma mulher que aprendeu que redenção não é sobre merecer, é sobre escolher tentar, mesmo quando o universo sugere que você não deveria. Sofia vem para a cozinha porque ouviu a sopa fervendo. Posso provar? Pergunta como faz toda semana. Claro, respondo, oferecendo-lhe uma colher.
Ela prova, faz aquela careta que faz toda semana quando acha que falta sal. Precisa de mais sal, diz ela. Você sempre diz isso, respondo, mas adiciono o sal de qualquer forma. Ela sorri, aquele sorriso que é apenas dela agora, que não é dor, que é simplesmente a alegria de estar viva em uma cozinha aquecida com alguém que a ama. E eu reconheço, naquele momento, que aquela viúva que encontrou uma menina dormindo no estábulo não estava encontrando um fardo. Estava encontrando o seu futuro. Fim, reflexão final. A história da viúva que encontra uma menina dormindo no estábulo não é uma história de perdão fácil. Não é uma história na qual todos saem ilesos, no qual tudo é costurado perfeitamente no final. É uma história sobre como duas pessoas que o universo havia quebrado de formas diferentes aprendem a existir juntas. É sobre como a redenção não é um presente que nos é dado, mas uma escolha que fazemos todos os dias. Marcelo Oliveira nunca será um herói nesta história. Ele era um homem fraco que cometeu um erro horrível. Mas, e isso é importante, ele também foi um homem que reconheceu seu erro e passou o resto de sua vida tentando, de forma imperfeita, fazer melhor. Helena não perdoou Marcelo, mas ela aprendeu a viver com ele, não em suas ações do passado, mas através de sua filha. E talvez aquilo seja perdão o suficiente. E Sofia? Sofia aprendeu que as crianças não são responsáveis pelas vidas de seus pais. Que você pode ser amada apesar das falhas daqueles que a geraram. Que o amor vem em formas inesperadas, às vezes a partir de pessoas que você nunca esperaria amar. No final, não é história sobre culpa, ou justiça, ou redenção religiosa. É uma história sobre sobrevivência. É uma história sobre como plantamos árvores, sabendo que talvez não vejamos os frutos, e depois, milagrosamente, elas florescem. É uma história sobre como podemos recomeçar, mesmo quando achamos que tudo está terminado. É uma história sobre uma viúva que encontra uma menina dormindo no estábulo. E como aquele encontro muda tudo.